Only me. Only me. All things are only me. Oh, there be all things are only. Comunhão, William Marion Branham, 12 de dezembro de 1965, Tucson, Arizona. Stirring message that Brother Perry gave us just then from the Word of God. Mensagem animadora que o irmão Pierre nos deu da Palavra de Deus. How true it is that we limit God and time God, and He's eternal. We can't do that. Quão verdadeiro é que nós limitamos e cronometramos Deus, e Ele é eterno. Nós não podemos fazer isto. So tonight we're facing something else now, is a communion. Assim, hoje à noite, nós estamos agora encarando algo mais, é a comunhão. 3 years I waited for a church to come in Tucson, Por 3 anos eu espero ver uma igreja em Tucson, but it's here. mas ela está aqui. We're here, so we thank the Lord. He just let us wait till we can appreciate it now. Sim, nós estamos aqui, assim nós agradecemos ao Senhor, Ele simplesmente nos permitiu esperar até que pudéssemos apreciá-la agora. There's one thing that I want to say just before we start the communion. Agora há uma coisa que eu desejaria dizer antes de iniciarmos a comunhão, Is this, that I believe that we have seen enough in our day that we live in, é isto, que eu creio que temos visto muito em nossos dias em que vivemos, that we ought to really give all of our being to God. que nós temos que dar realmente, todo o nosso ser a Deus. We should really serve God. Nós deveríamos realmente servir a Deus. I believe that He has blessed us with the direct answer to Scripture, as Brother Perry gave it a few moments ago. Eu creio que Ele tem nos abençoado com a resposta direta à Escritura, como o irmão Pierre enfatizou há poucos momentos atrás, That we're at that time. We're not blind. We see that we're here. We've arrived. que nós estamos naquela hora, nós não estamos cegos, nós vemos que estamos aqui, nós chegamos. We also can look around and see the way that the human mind is leading the people. E também podemos olhar por toda parte e vermos a forma que a mente humana está deixando as pessoas. That we can't stay too much longer. We'd be in a complete insane institution. The whole world would be. De maneira tal que nós não podemos permanecer por muito tempo mais. Nós estaríamos numa completa instituição de doentes mentais. O mundo inteiro estaria. See? So we're at the end time. Vem, de tal modo que nós estamos no tempo do fim. Now, as Brother Perry ended up there, seeing these things are true. See that they are true. They're not myths. Agora, enquanto o irmão Pierre terminava ali, vendo que estas coisas são verdadeiras, vejam se elas são verdadeiras. Elas não são mito. They're not just something that we imagine. Elas simplesmente não são algo que imaginamos. There's something that's been directly given to us by the Word of God and manifested publicly before us. Elas são algo que nos tem sido dadas diretamente pela Palavra de Deus e publicamente manifestada diante de nós.
that we know we are here. De tal modo que nós sabemos que estamos aqui. We don't know how long now, because again we come back to a watch, you see, what time it is. Nós não sabemos quanto tempo agora, porque novamente voltamos a um relógio. Vejam vocês quantas horas são. But we know we're at the time, whether God's time, I'd imagine. Mas nós sabemos que nós estamos aqui, estamos na hora. Se a hora é de Deus, eu imaginaria. Someone gave a little analysis one time that said that if God put up with him, if he was to lifetime, 1,000 years is just one day. Alguém fez uma pequena análise uma vez que foi dito que se Deus determinasse com ele de acordo, se ele fosse atribuir tempo, 1.000 anos é apenas um dia. So if a man lives 70 years old, it'd just be a few minutes of God's time. Assim, se um homem vive 70 anos, isto seria apenas 10 minutos do tempo de Deus. See? Well, it said to be 40 years, that wouldn't even mean time where he could barely die. See? Bem, foi dito ser 40 anos. Isto nem mesmo significaria tempo, dificilmente ele piscaria seu olho. That's how quick it is. The whole thing is, if it be allotted time, which he doesn't have any time. So he's eternal. Vejam justamente quão rápido isto é, a coisa toda, se houvesse divisão de tempo. Ora, ele não tem tempo algum, de maneira que ele simplesmente é eterno. I believe it was Sarah back there. I know Joseph the other night said to me, Brother Perry, he said, Daddy, when did God come on the scene? Where did he come from? See? Eu creio que foi Sara lá atrás, ou o pequeno José, outra noite, quem disse a mim, o irmão Pierre, disse, papai, quando foi que Deus entrou em cena? De onde ele veio? Vem. He had to have a beginning, didn't he? Didn't he have to start out? Ele teve que ter um princípio, não teve? Não teve ele que começar? I said, no. Eu disse, não. Anything that has a beginning has an end. Qualquer coisa que tem um começo tem um fim. But it's that which had not a beginning has no end. Mas aquilo que não teve um começo não tem nenhum fim. Of course, he's 10 years old. That was kind of a real mouthful for him. Mas é claro, ele tem 10 anos de idade. Aquilo foi uma espécie de um tanto real para ele, vem? How could he receive that, knowing that something never did begin? Como poderia ele receber isto, sabendo que algo jamais começou? Not only to him, it is to me. Não somente para ele, isto é para mim, vem? See, it's a great big dose for me. Todos nós, vocês vejam, esta é uma dose muito grande para mim. How it did ever begin. Como mesmo começou. Now, we're fixing to observe something here that's really sacred. Agora nós estamos preparando para observar algo aqui que é realmente sagrado. I was called on a few days ago Eu fui chamado há poucos dias atrás to some very fine Christian gentleman that's never had this, and he understood that we'd taken communion. Literally. por alguns bons cavalheiros cristãos que jamais tiveram isto. Eles entenderam que nós tomávamos a comunhão literalmente. They take it what they call spiritual communion. Eles tomam isto que eles chamam comunhão espiritual. And which, as far as communion, E que até onde se refere à comunhão, I'd say all right, because communicate is to talk to, see? eu diria tudo bem, pois comungar é conversar, veja. And the brother gave me this scripture, said, Brother Branham, don't you think now? E o irmão que me deu esta escritura disse, irmão Branham, você não acha agora... Now, the reason I'm saying this is all right, Brother Pierre. Agora, a razão pela qual eu estou dizendo isto está bem, irmão Pierre. That reason I'm saying this so that you would understand what you're doing. Vejam, esta é a razão pela qual estou dizendo isto, de maneira que você entenda o que estamos fazendo. You know, if you walk in anything blindly, you don't know what you're doing. Se vocês caminharem a qualquer coisa cegamente, vocês não sabem o que estão fazendo. You can't have even confidence if you don't know what you're doing. Vocês nem podem ter confiança se não souberem o que estão fazendo. But you must understand what you are doing.
and why you're doing it. No entanto, vocês devem compreender o que vocês estão fazendo e por que estão fazendo isto. He said, now if we take the Word of God, isn't that God that we're taking? Ele disse, agora se tomamos a palavra de Deus, não é a Deus que estamos tomando? I said, exactly right, sir. It's true. Eu disse, exatamente correto, Senhor, é verdade. But we read here that they actually, Mas nós lemos aqui que eles realmente... Paul taught taking the literal Lord's Supper. Paulo ensinou tomar a literal ceia do Senhor. This do in remembrance of me, said Jesus. Fazei isto em memória de mim, disse Jesus. As often as you take it in remembrance of me, you show forth the Lord's death till he comes. Todas as vezes que fizerdes isto em memória de mim, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. See? Now, we are to take, Bem, agora nós vamos tomá-la. we understand that St. Paul, who ordained it in the church, being the prophet of the New Testament, Nós entendemos que São Paulo, quem a ordenou na igreja, sendo o profeta do Novo Testamento. Peter, James, John, all of them, they wrote Matthew, Mark, Luke, what Jesus did as scribes. Pedro, Tiago, João, todos eles escreveram. Ora, Mateus, Marcos, Lucas, o que fez Jesus como escribas. But Paul set the thing in order. Mas Paulo colocou a coisa em ordem. He was the prophet of the New Testament. Ele foi o profeta do Novo Testamento. Just as Moses went into the wilderness to receive the inspiration to write the five books of the first five books of the Bible, Assim como Moisés foi para o deserto para receber a inspiração para escrever os 5 livros os primeiros 5 livros da Bíblia, well, Paul also went into the desert and received inspiration from God bem, Paulo também foi para o deserto e recebeu inspiração de Deus to set the New Testament church in order and type it with the oath. para estabelecer a igreja do Novo Testamento em ordem e tipificá-la com a do Antigo. Under there, they had the sacrificial lamb. Lá embaixo eles tinham o cordeiro sacrificial, And Israel kept that for a memorial. que Israel manteve aqui para uma memória. It was actually used one time coming out of Egypt. Isto foi realmente usado uma vez saindo do Egito. But then they kept that as a memorial all down through the age. Mas então eles mantiveram aquilo como um memorial em toda a descida através da era. Well, the law being a shadow of things to come, you see. Bem, se a lei sendo uma sombra das coisas por virem, vê você. Now, I do believe that communion, what we call communion now, is the Lord's Supper. Agora eu creio que comunhão, o que nós chamamos comunhão agora, é a ceia do Senhor. Now, we only have three physical divine orders left to us. Agora nós temos somente 3 ordens divinas físicas deixadas a nós. One of them is communion, Uma delas é comunhão, feet washing, lava-pés, water baptism. batismo na água. That's the only three things. That's the perfection of the three, see. São as únicas 3 coisas. Isto é, a perfeição das 3, vem. That's the only three orders we have. We realize that was the issue given by St. Paul in the New Testament. E estas são as únicas ordens que temos. Nós compreendemos que esta foi a ordem dada por São Paulo no Novo Testamento. Now, if we would say the communion should just be taking the word, Agora, se nós disséssemos a comunhão, seria tomar a palavra. I don't believe anyone has a right to take the Lord's Supper until he's taken the word of the Lord into his heart. Eu não creio que alguém tenha o direito de tomar a ceia do Senhor até que ele tenha tomado a palavra do Senhor dentro de seu coração. See? Because I'll read something for you in a few moments and you'll see. Vem, porque eu lerei alguma coisa a vocês em alguns momentos e vocês verão. Now, notice, then, why then would we would, Agora observem então, porque então nós on the same basis, we could absolutely justify the Salvation Army.
Nas mesmas bases, nós poderíamos absolutamente justificar o exército da salvação. They do not believe in any form of water baptism. Eles não creem em qualquer forma de batismo na água. Said we don't need it. Dizem, nós não precisamos disto. Now, if we don't need water baptism, why are we baptized? Said, well, water can't save you, the blood saves you. Ora, se nós não precisamos de batismo nas águas, por que somos batizados? Dizem, a água não pode te salvar, o sangue te salva. I'll agree with that. Eu concordarei com isto. That's right, the blood saves you, not the water. But we must take the water as an outward emotion that an inward work of grace has been done. Isto está correto, o sangue te salva, não a água. No entanto, nós devemos ter a água como uma ação externa, que uma obra interior de graça tem sido feita. So must we own communion. Bem, assim devemos sobre a comunhão. When we have taken the Lord, our sacrifice, into us, Quando nós tomamos o Senhor, nosso sacrifício dentro de nós, as a matter of spiritual birth into us, and His body live by Him by the Word, como um fato natural de nascimento espiritual dentro de nós e seu corpo, nós vivemos por Ele pela palavra. we also should symbolize it because it's a commandment. Nós também deveríamos simbolizar isto porque é um mandamento. Repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Paul said, I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night which he was betrayed, took bread and brake it and gave it to the disciples and said, take and eat this, do in remembrance of me. Paulo disse, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e o partiu e o deu aos discípulos e disse, tomai e comei, fazei isto em memória de mim. For as you take this bread, you show forth his death till he comes. Porque todas as vezes que comerdes este pão, anunciais a sua morte até que ele venha. Now, we find out that in that, they had people who come and Agora nós concluímos que nisto eles tiveram pessoas que vieram e... this precious brother, very dear brother, he came and he said, Este precioso irmão muito querido, ele veio e disse, I never did take it, Brother Graham. I don't understand what it is. I've been taught the other side. eu nunca a tomei, irmão Branham, eu não compreendo o que ela é. Disse, eu fui ensinado de outra forma. I said, but remember, we will admit that St. Paul set it in order in the early Christian church. Eu disse, mas lembre-se, nós admitiremos que São Paulo colocou isto em ordem na igreja primitiva. They went from church, from house to house, broke the bread with singles to the heart, and so forth. E iam de igreja, de casa em casa, partiam o pão com singeleza de coração e assim por diante. Now, I said he did put it in the church. Agora eu disse, ele a colocou na igreja. Galatians 1:8, he said, if an angel from heaven comes and says anything else, that it be accursed. Gálatas 1:8, ele disse, se um anjo vindo do céu vos pregar algo mais, seja anátema. Amen. The same one had him be rebaptized again from the baptism of John to be baptized in the name of Jesus Christ. Vê você, vê? O mesmo que os teve para serem rebatizados outra vez do batismo de João para serem batizados no nome de Jesus Cristo. You see, there are three things. Vê você, existem três coisas que nós devemos fazer como símbolos. Lord's Supper, A ceia do Senhor, is feet washing up. See, you said, well, o lava-pés, batismo na água. Vem a... now the Salvation Army takes it from the point of the dying thief. When he died, he wasn't baptized yet. Jesus said he'd be in heaven. Você diz bem, agora o exército da salvação tira isso do ponto. O ladrão morrendo, quando ele morreu, ele não era ainda batizado. Jesus disse que ele estaria no céu. That's exactly the truth. Isto foi exatamente a verdade. That's exactly. But you see, he only recognized Jesus right there in the hour he was dying. Isto é exato, mas vê você, ele somente reconheceu a Jesus bem ali na hora que estava morrendo. See, that's the only opportunity he had.
Vem, aquela foi a única oportunidade que ele teve. He's a thief, he's away, he's out. Ele era um ladrão, ele estava longe, ele estava fora. And as soon as he seen that light, he recognized it. Lord, remember me. E ele tão logo viu aquela luz, ele a reconheceu. Senhor, lembra-te de mim. And Jesus, that was true. E Jesus, isto foi verdade. But to you and I, who know that we should be baptized and refuse to do it, then that'll be between you and God. Mas para vocês e eu, que sabemos que deveríamos ser batizados e recusar a fazê-lo, então isto é entre você e Deus. Same thing in communion. A mesma coisa na comunhão. Now, Nós tomamos esta comunhão. it isn't just the thing to come up here and go to eat some bread and I believe I'm a Christian. Isto não é apenas a coisa dita. Eu vim aqui e vou comer algum pão e eu crerei que sou um cristão. But if you notice, the drinketh unworthily shall be guilty of the blood and the body of the Lord. Mas se vocês observarem, a Bíblia diz, aquele que come e bebe indignamente será culpado do sangue e do corpo do Senhor. You've got to live a life that before the people and before God and the people that shows that you are sincere. Vem, vocês têm a vida que diante das pessoas, e diante de Deus e das pessoas, que mostre que você é sincero. Just a moment longer. Agora apenas um momento mais. Now, in the Old Testament, when the sacrifice was made Agora, no Antigo Testamento, quando o sacrifício era feito, a statute or an ordinance, um estatuto ou uma ordenança, and so is water baptism an ordinance, e assim é o batismo na água, uma ordenança. so is feet washing an ordinance, Assim é o lava-pés, uma ordenança. so is the Lord's Supper an ordinance. Assim é a ceia do Senhor, uma ordenança. Blessed is he who does all of his ordinances, keeps all of his statutes, all of his commandments, that he might have a right to enter into the tree of life. Bem-aventurado é aquele que cumpre todas as suas ordenanças, guarda todos os seus estatutos, todos os seus mandamentos, para que ele possa ter direito à árvore da vida. Now, notice in this now, that in that first, Agora observem nisto agora, que naquele primeiro, when it was first an ordinance of God, quando isto foi primeiro uma ordenança de Deus, bring a sacrifice to the church para trazer um sacrifício para a igreja and to the temple and the altar, e para o templo e o altar, offer your gift and for your sins, e ofertar seus dons e por seus pecados, the sacrifice of a lamb. o sacrifício de um cordeiro. I can just imagine seeing some Jewish brother coming down the road, Bem, eu posso realmente imaginar algum irmão judeu descendo a estrada, knowing that he was guilty, and he goes to the altar or brings his fat ox, a bullock, or whatever he had, sabendo que ele era culpado, e ele vai ao altar ou traz seu novilho gordo, um boi, o que ele tivesse, or a lamb, something, he brought it down the road just as sincere as he could come. ou um carneiro, cordeiro, alguma coisa. Ele trazia aquilo caminho abaixo, tão sincero quanto podia vir. He walked up there, keeping God's ordinance just as sincerely as he could. Ele andava ali em cima, guardando as ordenanças de Deus realmente tão sincero quanto podia. Then he laid his hands upon it, confessing his sins, Então ele colocava suas mãos sobre isto, confessando seus pecados, and the priest placing his sins upon the lamb, e o sacerdote colocava isto, seus pecados, sobre o cordeiro, and the lamb's throat was cut, and then died for him. As he lay, e a garganta do cordeiro era cortada, e daí morria por ele, enquanto caía lá, there, the little lamb kicking and bleeding, his hands being full of blood and flying all over him, the little lamb blatant dying. o cordeirinho esperneando e sangrando, suas mãos ficavam cheias de sangue, espirrando por sobre ele,
o cordeirinho balindo, morrendo. he would realize that he had sinned and something had to die in his place. Ele compreendia que tinha pecado e alguma coisa tinha que morrer em seu lugar. Therefore, he was offering this lamb death for his death. Por esta razão, ele estava oferecendo a morte desse cordeiro por sua morte. See, the lamb died in his place. Vem, o cordeiro morria em seu lugar. Then a man done it with sincerity, with deepness of his heart. Então o homem fazia isto com sinceridade, do fundo de seu coração. Finally, over and over it went again. Finalmente, vezes e vezes isto era feito novamente. Over and over it kept going until finally it became a tradition. Vezes e vezes continuava indo até que finalmente isso se tornou uma tradição. The commandment of God became a tradition to the people. O mandamento de Deus se tornou uma tradição para o povo. And then here he come down, well, let's see, this is so-and-so day, maybe I better go down. Yeah, I better offer a bullock. E então aqui descia ele. Bem, vejamos, isto é assim e assim hoje. Talvez é melhor eu descer. Sim, é melhor eu ofertar um boi. He went down, well, Lord, here's my bullock. Ele descia. Bem, Senhor, aqui está o meu boi. See, there's no sincerity in it. There's no understanding to it. Vem, não havia sinceridade nisto. Não havia compreensão para aquilo. Now, we don't want to take communion like that. Agora, nós não queremos tomar a comunhão assim. That's the same thing as to come to the Lord's table. Esta é a mesma coisa que fazemos ao vir à mesa do Senhor. Isaiah 35, no, I beg your pardon, Isaiah 60. Isaías 35, não, eu lhes peço perdão. Isaías 60. Let me take that back. I believe it's Isaiah 28. Deixe-me tomar isto de volta. Eu creio que é Isaías 28. Is where we find this. É onde nós encontramos isto. I'm pretty sure that's the right chapter. Eu estou certo de que é o capítulo certo. He said, precept must be upon precept, Ele disse preceito sobre preceito. and line upon line upon line. Here a little, there a little. Hold fast to that, what's good. For stammer lips and other tongues will I speak to this people, and this is the rest. E regra sobre regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, firmem-se logo ao que é bom. Com lábios gaguejantes e outras línguas falarei a este povo, e este é o descanso. He said, all the tables of the Lord has become full of vomit. Ele disse, todas as mesas do Senhor estão cheias de vômito. Who can I teach doctrine? A quem se ensinaria a doutrina? Who can I make to understand? E a quem se daria a entender? See, I think that was the right scripture, Isaiah 20. Bem, eu acho que esta foi a escritura correta, Isaías 28. Who can I make understand doctrine? See, the tables. A quem se ensinaria a doutrina? Vem, as mesas. Now we find out today that this great thing that we're fixing to do tonight Agora nós encontramos hoje que esta notável coisa que estamos preparando para fazer esta noite, in commemoration of his death em comemoração de sua morte, and his body that we believe that we eat daily or just got through eating, as our brother preached to us. e seu corpo que nós cremos que comemos diariamente ou após comê-lo, como nosso irmão pregava para nós. Taking the word of God, we believe it with all of our heart. Tomando a palavra de Deus, nós cremos nela de todo o nosso coração. We see it manifested, we see it given to us, we see it vindicated. Nós a vemos manifesta, nós a vemos dada a nós a vemos vindicada. We feel it in our lives, and we must come to this with a deep conscience of what we're doing. Nós a sentimos em nossas vidas e nós devemos vir a isto com uma consciência profunda do que estamos fazendo. Not just because it's an order. Não apenas porque isto é uma ordem. At church, many times they get out an old soda cracker or some kind of something, break it up in light bread or something, and Você vai para uma igreja e muitas vezes eles distribuem um velho biscoito de soda ou alguma espécie de alguma coisa, partem aquilo e pão levedado ou alguma coisa.
and break it up, and people who smoke, drink, everything else because they're a member of the church, they come and take the Lord's Supper. E partem isto, e pessoas que fumam, bebem, tudo mais, porque eles são membros da igreja, eles vêm e tomam a ceia do Senhor. Well, that's filthiness before God. Bem, isto é imundície diante de Deus. Even the sacrifice, that your holy days, your sacrifice, become a stench in my nose. Mesmo o sacrifício diz, seus dias santos e seus sacrifícios tornaram-se um mau cheiro em minhas narinas. Yet he ordained them to make that sacrifice. Ainda ele os ordenou que fizessem aquele sacrifício. But the way they treated it, it became a stench. Stink in his nose, his nostrils, the very sacrifice that he ordained. Mas a forma que eles trataram isto, isso tornou-se fedor, mau cheiro em seu nariz, suas narinas, o mesmo sacrifício que ele ordenou. That's the way we take the Word of God. Esta é a forma que tomamos a palavra de Deus. Too many Christians today so-called does that. Muitos cristãos hoje, assim chamados, fazem isto. We stand up here and teach this Word and say Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, and teach the things that He promised us that He would honor. Nós levantamos aqui, pregamos esta palavra e dizemos, Jesus Cristo não é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e ensinamos as coisas que Ele nos prometeu que Ele honraria. And say, oh, well, that was for something else. Our solemn worships have become a stink in His nose. E dizemos, bem, isto foi por alguma coisa a mais, nossas adorações sodomitas que têm se tornado mau cheiro em seu nariz. He will not receive it by no means. Ele não as receberá por nenhum meio. That's the reason by our traditional habits. Esta é a razão por nossos hábitos tradicionais. You don't take the Lord's Supper by tradition. Vocês não tomem a ceia do Senhor por uma tradição. You take it because it's the love of God in your heart. Vocês a tomem porque o amor de Deus está em vossos corações, And keeping the commandments of God. guardando os mandamentos de Deus. See, that's what you take it for. Bem, este é o porquê vocês a tomam. So if you don't take it in sincerity, Então, se vocês a tomam em sinceridade, just as a tradition, well, our church observes communion once every Sunday, or once every month, or twice a year. ela é apenas uma tradição. Bem, nossa igreja observa a comunhão uma vez cada domingo, ou uma vez cada mês, ou 2 vezes ao ano. And you go up and say, well, it's my time, and then take the communion. Why, it's a stink to God. E você levanta e diz, bem, é minha vez. E então toma a comunhão. Ora, isto é um mau cheiro para Deus. See, that's just a tradition. Bem, isto é apenas uma tradição. Even like anything Mesmo como qualquer outra coisa, else, you got to be sincere. God wants the depths of your heart. você tem que ser sincero. Deus quer a profundeza de seu coração. You remember the very God that brought you here on earth is the one you're serving. Você se lembra, o próprio Deus que o trouxe aqui para a terra é aquele que você está servindo. Vem! You're doing this because He said so, because it's His order. Você está fazendo isto porque Ele disse assim, porque é sua ordem. Then we want to come up with deepness, sincerity. Então nós queremos nos levantar com profundeza de sinceridade, Knowing that by God's grace that we have been saved and sabendo que pela graça de Deus é que nós temos sido salvos. we love Him and we feel His presence and we see change our lives. E nós o amamos e sentimos sua presença, e nós vemos isto mudar nossas vidas. Our whole being is changed. Todo nosso ser é mudado. We're different people. We don't live like we used to. We don't think like we used to. Nós somos pessoas diferentes. Nós não vivemos como costumávamos. Nós não pensamos como costumávamos. Like in the book here, and a spot there was talk about the 2 books being one, the book of life.
Como no livro aqui, e o ponto ali a respeito do que estamos falando, os dois livros sendo um, o livro da vida. The first book of life coming up was when you were born. That was your natural birth. O primeiro livro da vida vindo foi quando você nasceu, que foi o seu nascimento natural. See? But then, one time, way back down in there was a little grain of life, as I was explaining to some of the young sisters at the house this afternoon. Bem, mais uma vez, caminho de volta lá embaixo, havia um pequeno grão de vida, como eu expliquei para alguns das jovens irmãs na casa esta tarde. See, there's a little grain of life in there that you'd wonder. Bem, havia um grãozinho de vida semeado lá, o qual você poderia querer saber. Where did it come from? De onde ele veio? What these strange things? O quê? O que são estas coisas estranhas? I was saying it's taken for myself, like it's going to say William Branham. Well, 40 years ago, the William Branham, this is the same one tonight. Eu estava dizendo isto falando a mim mesmo, como se você fosse dizer William Branham, bem, 40 anos passados, William Branham, este é o mesmo esta noite. Somebody back there would say William Branham, he was a rank rascal. E alguém lá atrás diria, ele era baixo e ordinário, vem? See? Because I was born of Charles and Ella Branham. Porque eu nasci de Charles e Ella Branham. In that nature, I was a sinner. Em suas naturezas eu era um pecador. I came to the world a liar. And all the habits of the world laid right in me. Eu vim para o mundo um mentiroso, e todos os hábitos do mundo caíram diretos em mim. But down in there, too, was another nature present. Predestinated. Mas embaixo, lá dentro, também havia uma outra natureza, vem, predestinada. Is in there by God. Estava lá por Deus. In this same body. Neste mesmo corpo. Two natures in there. Duas naturezas lá dentro. Only cater to one. As it growed, I good as a baby, that I. First, Bem, eu somente cuidei por uma enquanto ela crescia. Eu fui um bebê. That thing you know, become a liar, become everything else. That's a sinner because I raised up that way. primeira coisa vocês sabem, eu vinha ser um mentiroso. Vinha ser tudo mais que um pecador, porque eu cresci daquela maneira. But down in there was a little speck of life all the time. Mas lá dentro, embaixo, estava um pequeno ponto de vida o tempo todo. I used to remember as a little boy. Eu costumava me lembrar quando rapazinho. I hope I'm not holding you too long. Eu espero não estar segurando-os por muito tempo. But going, sitting out in the, on the creek bank. I'd sit there and look around at night time. Mas, sabendo, sentado fora no barranco do riacho, e eu assentava lá e olhava em volta à noite. Pop and Mom, they're gone on out to their rest. Papai e mamãe, eles se têm ido agora para seu descanso. And them days they were sinners. There's no Christianity in our homes at all. And all my drinking and parties and carrying on. It made me sick. E em seus dias eles eram pecadores. Não havia nenhum cristianismo em nossos lares de forma alguma. E, oh meu Deus, bebedeiras e festas, comportamento duvidoso, isto me deixava doente. I'd take my lantern and my dog and go to the woods. Eu pegava minha lanterna e meu cachorro e ia para o mato, To stay all night. para ficar a noite toda. In the wintertime, I'd hunt till the party was over, maybe daylight in the morning. No inverno eu caçava até terminar a festa, talvez ao raiar do dia pela manhã. Come home, wouldn't be over. I'd lay on top of a shed and sleep, waiting for daylight to break. Vinha para casa, se não tivesse terminado, eu deitava na parte de cima do barracão e dormia esperando o raiar do dia. Then I'd think of how the times. Então eu tenho pensado de como aqueles tempos, Then being out there in the summertime, então estando lá fora no verão, get my sticks and put it down for a little windbreak, or if it rained,
lay there and have the pole sticking in the water, fishing. Pegava varas e fazia uma pequena proteção onde se chovesse, deitava lá e tinha as varas atoladas na água, pescando. My old coon dog laying there. I'd say, looky here. Meu velho cachorro deitado lá. Eu dizia, olha aqui. You know, last winter, I camped right here one night. Você sabe, no inverno passado eu acampei bem aqui uma noite. I built a fire right here when I was waiting for my old dog here to tree. Eu formei um fogo bem aqui quando eu estava esperando pelo meu cachorro aqui na árvore. And I had a fire here. It was froze 5 inches deep in the ground. E eu fiz um fogo aqui, estava congelado, 5 polegadas de profundidade no chão. That little flower, where did you come from? Mas pequena flor, de onde você veio? Well, where did you come from? Who come out here and planted you? De onde você veio? Quem veio aqui e te plantou? And what hothouse did they bring you out of? Or what about, where'd you come from? E de qual estufa eles te trouxeram? Ou, por falar nisto, de onde você veio? Vem! That little flower said, well, it was frozen, everything, and I built a fire on top here. Besides the freezing element, there was a heat element laying here on a big old log where I burned here. And yet, here you are, you're alive. Aquela florzinha, eu dizia, ora, estava congelado e tudo, e eu formei um fogo aqui em cima, ao lado do elemento congelado. Havia um elemento aquecedor colocado aqui sobre uma grande velha tora onde eu queimava, e ainda assim aqui você está viva. Where'd you come from? De onde você veio? What was it? O que foi isto? There was another William Branham. Havia um outro William Branham, vem? Okay? A little spot of eternal life down there from the genes of God. Um pontinho de vida eterna lá no fundo do gene de Deus. The Word of God that was placed in there. Each one of you can think of similar things. A palavra de Deus que estava colocada lá dentro. Cada um de vocês pode pensar em coisas semelhantes. See? It was working. Bem, aquilo estava operando. Now look up to the trees, I think, Então olhei para as árvores e pensei, I seen you fall off last year. Folha, eu vi você cair o ano passado. And why are you back there again? Where'd you come from? E como você está de volta aí outra vez? De onde você veio? What brought you here? O que trouxe você aqui? See? It was that eternal life working in the Bem, body. era isto, aquela vida eterna operando no corpo. Now, then one day as I walked on, that voice talking, don't never smoke, drink, so forth. Agora, então um dia enquanto eu andava, aquela voz falando, jamais fume, beba e assim por diante. The young fellows, when I got older, see there was something moving, but yet all E as pessoas jovens e todos ficaram velhos. Vem, havia algo movendo-se. once I looked up and I said, I'm not the son of Charles Nella Branham. Mas ainda assim, uma vez eu olhei para cima e eu disse, eu não sou filho de Charles Ella Branham? There's something calling like my little eagle. Há algo chamando, como minha pequena águia. I'm not a chicken. Eu não sou uma galinha. There's something up yonder somewhere. Há algo acima, além, em algum lugar. Oh, great Jehovah, whoever you are, open up. Ó grande Jeová, seja lá quem tu fores, abra caminho. Oh, come home. Eu quero ir para casa. There's something in me calling. Há algo em mim chamando. Then I was born again. Então eu nasci de novo. That little life was laying there. The life of water was poured upon it. Then it began to grow. Aquela pequena vida estava colocada lá, a vida da água foi derramada sobre ela, então ela começou a crescer. Now, that old life was forgiven. Agora aquela velha vida foi perdoada. Put
in the sea of God's forgetfulness to never be remembered against me no more. Colocada no mar de esquecimento de Deus, para jamais ser lembrado contra mim, nunca mais. See? Now, we stand justified as though we never had sinned in the presence of God. Bem, agora nós nos colocamos justificados, como se nunca tivéssemos pecado, na presença de Deus. Then when we come to the Lord's table, Então, quando nós vimos para a mesa do Senhor, we must come in reverence, nós devemos vir em reverência, love, and respect. Look where we would have been if it hadn't been for Him. amor e respeito. Veja onde nós estaríamos se não tivesse sido por Ele. Look where it would have been. Vê, olhe onde isto teria. Therefore, Paul, I think, in sin Por esta razão, Paulo, eu acho, diz isto. wherefore, when you come together to eat, tarry one for the other. Assim, pois, quando vos reunirdes para comerdes, esperai uns pelos outros. That is, in other words, just wait a few minutes. Isto é, em outras palavras, apenas esperem poucos minutos. Pray. Check yourself out. Orem, examinem a si mesmos. And if you know a brother's in there just about to do something that's wrong or something, you pray for him. E se souberem que há ali um irmão que faz algo errado ou alguma coisa, e você ore por ele também. Too. Tarry one the other. Vem, esperai uns pelos outros. Wait just a minute. Pray. Esperem por um minuto. Orem. If there's any feelings between you or something, don't do it. Go make that right first. Se houver algum sentimento entre você ou alguma coisa, não faça. Vai e acerte aquilo primeiro. See? Go straighten that up first. Vá pôr em ordem primeiro. Because we want to come here just as pure as we can be in our thoughts of one another and to God. Porque eles querem vir aqui tão puros quanto possamos ser, em nossos pensamentos uns dos outros e para Deus. And to each other, and then we come in fellowship around the table of the Lord. See? E para cada um. E então venhamos em companheirismo em torno da mesa do Senhor. Vem. And we do this because that we are giving thanks to Him. E nós fazemos isto porque nós estamos dando graças a Ele. And among one another, E entre uns com os outros. eating the bread between each other, drinking the wine between each other as His blood and His flesh. Comendo pão um com o outro, bebendo vinho um com o outro, com seu sangue e sua carne. Except you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. A não ser que coma a carne do Filho do Homem e beba seu sangue, você não tem vida em você. See? You see, that's what the Bible says. Vê você? Isto é o que a Bíblia diz. Except you do it, there's no life. You see, you are then more or less showing you are ashamed to identify yourself as a Christian. A não ser que seja assim, não há nenhuma vida. Vê você? Você está mais ou menos mostrando que está envergonhado em identificar-se como um cristão. Because of the life that you live. Por causa da vida que você vive. And then this is really the showdown. E então isto é realmente a prova final. Then if you don't do it, you have no life. Então, se você não fizer isto, você não tem nenhuma vida. If you do it unworthily, you're guilty of the body of the Lord. Se você o fizer indignamente, será culpado do corpo do Senhor. Same thing in water baptism. A mesma coisa no batismo na água. If we say we believe on Jesus Christ, He saved us from sin, and we're baptized in the name of Jesus Christ, Se dissermos, nós cremos em Jesus Cristo, Ele nos salvou do pecado e somos batizados em nome de Jesus Cristo, while we bring disgrace to Him. ora, nós trazemos desgraça para Ele. We do the things that's wrong, and we have to pay for that. Nós fazemos as coisas que estão erradas e nós teremos que pagar por isto. And another thing, when we do that,
we are trying to profess one thing and do another. E outra coisa é que quando fazemos isto, nós estamos tentando professar uma coisa e fazer uma outra. That's the trouble of us today. Este é o nosso problema hoje. What I think, I'm saying us, me, and the church that the Lord God has let me speak to in these last hours. O que eu acho, eu estou dizendo, nós, eu e a igreja que o Senhor Deus tem me permitido falar nestas últimas horas, That we believe we're in the closing time. pois nós cremos que estamos na hora final. We believe that God has given us a message. Nós cremos que Deus nos tem dado uma mensagem. It's been ordained of God. It's been proven of God. Ela tem sido ordenada de Deus. Ela tem sido provada de Deus. It's been shown of God. Ela tem sido mostrada de Deus. Now we must come to Him with reverence and with love and with purity of heart and mind and soul. Agora nós devemos vir a Ele com reverência e com amor e com pureza de coração e mente e alma. You know, the hour will soon arise when right among us will be the Holy Spirit will speak out like it did in Ananias and Sapphira. Vocês sabem, a hora se levantará logo quando bem entre nós estará, o Espírito Santo falará como fez em Ananias e Safira. See? That hour is arriving. Vem, aquela hora está chegando. See? And we are, now you just remember that. See? That God is going to dwell among His people. Vem, e nós estamos. Agora vocês se lembrem apenas que vem que Deus vai habitar entre seu povo. That's what He wants to do now. Isto é o que Ele quer fazer agora. We can receive the message as saying, Nós poderíamos receber a mensagem dizendo: if I was a young man hunting for a wife and I could find a wife, I said, she's just perfect. se eu fosse um homem jovem e procurando por uma esposa, e eu pudesse encontrar uma esposa, eu dissesse, ela é realmente perfeita. She's a Christian. Ela é uma cristã. She's a lady. She's all Ela é uma dama. this. I got confidence. No Ela é tudo isto. Eu tenho confiança. matter how much confidence, how much I think she's nice, I've got to receive her. Não importa quanta confiança, o quanto eu pensasse que ela fosse simpática, eu tenho que recebê-la. She's got to receive me. Ela tem que me receber. See? Upon these vows. Vem sobre esses votos. Well, it's the same thing we find in the message. Bem, é a mesma coisa que nós encontramos. É a mensagem. We see it's right. Nós vemos que ela é correta. We see God vindicates it's right. Nós vemos que Deus a vindica correta. It's perfectly right. Ela é perfeitamente correta. Year after year, continues right. Ano após ano, ela continua correta. Everything it says happens just exactly the way He said. Now, Tudo que ela diz acontece bem exatamente da forma que ele disse. we know it's right, but see, don't do it from an intellectual standpoint. Agora nós sabemos que ela está correta, mas vem, não façam isto de qualquer ponto de vista intelectual. If you do, you got a second-handed religion. Se vocês fizerem, vocês obterão uma religião de segunda mão, vem? We don't want a second-handed religion. Nós não queremos uma religião de segunda mão. Something that somebody else has experienced, and we are living off of their testimony. Algo que alguém mais tenha experimentado e nós estamos vivendo de seus testemunhos. As I believe it was Jesus said to Pilate, Igualmente, eu creio que foi Jesus quem disse para Pilatos. something, a word I was thinking, he said there just a few moments ago. Alguma coisa, uma palavra eu estava pensando, e ele disse lá há poucos momentos atrás. Who told you that, or was it revealed to you? Quem disse isto? Ou foi isto revelado a você? How did you know these things? Como você sabe estas coisas? In other words, I don't know what the word is now. It's been a long time since I read, but how'd you know this? Who revealed this to you? Em outras palavras,
Eu não sei bem qual é a palavra agora. Isto foi há muito tempo desde que li isto, mas como você notou que como quem revelou isto a você? About him being the Son of God. Isto foi a respeito dele ser o filho de Deus. Who revealed it to you? Did Quem revelou isto a você? some man tell you that? Or, as Jesus said, is it my Father in heaven which has revealed it? Algum homem contou isto a você? Ou, como disse Jesus, e meu Pai nos céus, quem tem revelado isto para você? To you. See? How did you learn it? A second hand, or is it a perfect revelation from God? Vem, como você aprendeu isto? Uma segunda mão, ou é isto uma perfeita revelação de Deus? Is this communion just something I go up for an order and say, well, the rest of them take this, I will too? É esta comunhão apenas alguma coisa que eu levanto, uma ordem dizendo, bem, o restante deles toma isto, eu tomarei também? It's a revelation. Isto é uma revelação. That I'm part of Him and I'm part of you. De que eu sou parte dele e eu sou parte de vocês. I love you and I love Him. E eu amo vocês e eu o amo. And we're taking this together as a symbol of our love E estamos tomando isto juntos como um símbolo de nosso amor a Deus to God and our love and fellowship to one another. e nosso amor e companheirismo uns com os outros. Now, I want to read some from the Scripture, Agora eu quero ler um pouco das Escrituras. and then I guess whichever way Brother Perry desires to do. I wish you. E eu acho onde vocês, qualquer caminho que o irmão Pierre desejar hoje, Read it with me if you got your Bible. eu desejo que vocês leiam comigo, se vocês tiverem suas Bíblias. 1 Corinthians, the 11th chapter, and begin with the 23rd verse. 1 Coríntios, o capítulo 11, começando com o versículo 23. And then also, at our tabernacle, we've always observed this and feet washing. E então também em nosso tabernáculo nós temos sempre observado isto e lava pés. Always, because they go hand in hand together. I believe the brother announced it Wednesday night. Sempre porque eles vão juntos. Eu creio que o irmão anunciou que quarta-feira à noite, Because of the crowds and don't have enough room to get the people in for feet washing. por causa da multidão, e você não tem suficiente espaço para ter as pessoas dentro para o lava-pés. We go observe this Wednesday night. Eles vão observar isto quarta-feira à noite. Now, 23rd verse of the 11th chapter of 1 Corinthians. Agora, versículo 23 do capítulo 11 de 1 aos Coríntios. Listen to Paul now. Ouçam Paulo agora. Now remember, keep this in mind. Galatians 1:8. Agora lembrem-se e guardem isto em mente. Gálatas 1:8. If we or an angel from heaven preaches any other gospel unto you than this gospel that he had preached, let him be accursed. Se nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregar qualquer evangelho a não ser este que temos pregado, seja anátema, vem? For I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. And when he gave thanks, he brake it, said, Take and eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Now let me stop right here to say, but taking the body of the Lord Jesus Christ in this communion, Agora deixe-me parar bem aqui e ver você. Mas tomar o corpo do Senhor Jesus Cristo nesta comunhão does not mean that that communion is the literal body of Christ. não significa que aquela comunhão seja o corpo literal de Cristo. That's Catholic. Isto é católico. I do not believe that's right. Eu não creio que aquilo seja correto.
I believe it's only an ordinance that God made with us. Eu creio que isto é somente uma ordenança que Deus fez conosco. Vem, isto não é o corpo real. It's really a little piece of kosher bread. Isto é, agora isto é realmente um pedacinho de pão kosher. It's just an ordinance. Isto é apenas uma ordenança. Neither do I believe that the baptism of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, Nem eu creio que o batismo de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, and water does forgive your sins. na água, perdoa seus pecados. I do not believe that I believe you can be baptized all day long. Eu não creio que você... Eu creio que você poderia ser batizado o dia inteiro. Now, I know that there's perhaps people sitting here who come from the Apostolic Church. I mean, Agora, eu sei que talvez haja pessoas aqui sentadas que vieram da Igreja Apostólica, the United Pentecostal Church, which they teach that. quero dizer, ou da Igreja Pentecostal Unida, a qual eles ensinam isto. But you see, I do not believe that the water forgives sin. Mas, vê você, eu não creio que a água perdoe pecados. Or if it was, then Jesus died in vain. Ou se isto fosse, então Jesus morreu em vão. See? I believe that it's only an ordinance of God. Vem, eu creio que isto foi somente uma ordenança de Deus. See? To show that you have been forgiven. Vem para mostrar que vocês foram perdoados. But to be baptized for regeneration, no. Mas ser batizado para a regeneração, não. I don't believe that. I don't believe that water forgives sin. Eu não creio nisto. Eu não creio que a água perdoe pecados. Neither I believe that this bread and wine has anything to do with you only keeping an ordinance that God has ordained for us to do. Nem creio que este pão e vinho tenham qualquer coisa a ver com vocês, somente mantendo uma ordenança que Deus tem nos ordenado a fazer. See? That's why I believe water baptism is the same thing. Bem, correto. Eu creio que o batismo na água é a mesma coisa. I believe it's compelling to us to do it. That He done it all for our example, and He done this for our example. Eu creio que nos é compelido fazer isto, pois Ele fez tudo para nosso exemplo, e Ele fez isto para nosso exemplo. And He washed feet for our example. E Ele lavou os pés para nosso exemplo. Now, after the same manner also, 25th verse, Agora, semelhantemente também, verso 25. after the same manner also He took the cup, and when He had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. For as oft, remember now, for as oft as you eat this bread and drink this cup, you do shew forth the Lord's death till He come. Porque todas as vezes, lembrem-se agora, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. How long? Until He comes. Até quando? Até que Ele venha. Vem, vem. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Let me stop just a minute. Deixe-me parar por um minuto. The reason he said this, you notice in another verse here, another chapter. A razão que ele disse isto, vocês notam num outro versículo aqui, outro capítulo, That he said, I understand when you come together, you're eating, either getting drunk at the Lord's table. que ele disse: Eu entendo que quando vocês se reúnem, vocês comem, também se embriagam na mesa do Senhor. They misunderstood it, you see. Eles compreenderam mal isto, vê você. They just gluttoned in. See, just like people are doing today, just live any kind of life and take it. See? Eles entraram inacessíveis, veem, exatamente como as pessoas estão fazendo hoje, simplesmente vivem qualquer tipo de vida e a tomam, veem.
He said, you got homes to eat in. E ele disse, vocês têm casas onde comerem, vem? See? But this is an ordinance that we should keep, see? Now, Porém, isto é uma ordenança que nós deveríamos manter, vem? Agora, but let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Vem? What are you? You're a Christian. O que é você? Você é um cristão? You live before everybody as a Christian. Você vive diante de todos como um cristão? And if you take that and don't live as a Christian, E se você tomar isto e não viver como um cristão, you're not discerning the Lord's body. You're você não está discernindo o corpo do Senhor. putting a stumbling block in somebody else's way. Você está colocando pedra de tropeço no caminho de alguém mais. See? As they see you trying to do that and then not living what you're supposed to live. Vem, como eles veem você tentando fazer isto e então não vivendo como você está suposto a viver. See? You're not discerning the Lord's body. Vem, você não está discernindo o corpo do Senhor. Now watch what the curse of it is. Agora observem o que é isto, qual é a maldição disto. For this cause many are weak and sickly among you, and many are asleep. The right translation of that word is dead. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. A tradução correta da palavra, irmão Pierre, é mortos. Vem, muitos estão mortos. Many are dead. For if we would judge ourselves, we should not be judged. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. We judge ourselves, we won't be judged. Vem, se julgamos a nós mesmos, não seremos julgados, vem? But when we are judged, we're chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. See? Not any attached to the world. Vem, nenhum vínculo com o mundo. Wherefore, my brethren, when you come together to eat, carry one for the other. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. See? Vem? And if any man hunger, let him eat at home, that you come not together unto condemnation, and the rest I will set in order when I come. See? Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quantas demais coisas, ordená-las-ei quando for. Vem? Now, in other words, Agora, em outras palavras, don't just come to take it as I said a while ago about what the Jews, their sacrifice, it was wonderful, it's given by God. não vem apenas para tomá-la como eu disse há pouco, sobre como os judeus, seus sacrifícios, isto foi maravilhoso, foi dado por Deus. But it got to a place where they didn't do it in sincerity and in reverence and in order. Mas chegou a um ponto onde eles não faziam em sinceridade, reverência e em ordem. Then it become a stench in his nose. Então isto tornou-se um mau cheiro em seu nariz. Now the same thing is by our coming to take the Lord's Supper. Agora a mesma coisa é por nossa vinda para tomarmos a ceia do Senhor. That we must come knowing what we are doing. Pois nós devemos sabendo o que estamos fazendo. Just like when you go into the water to be baptized in the name of Jesus Christ. Exatamente como quando você entra na água para ser batizado no nome de Jesus Cristo. You know what you're doing. You're putting on to the church what God has put in you, Christ. Você sabe o que você está fazendo. Você está declarando para a igreja você, Cristo. When we take this, it shows to the church that I believe every word of God.
Quando tomamos isto mostra para a igreja que eu creio em cada palavra de Deus. Heaven. Eu creio que Ele é o pão da vida que veio de Deus do céu. I believe every word that He says is the truth. Eu creio que toda palavra que Ele diz é a verdade. And I live by it to the best of my knowledge, God being my judge. E eu vivo por ela ao melhor do meu entendimento, Deus sendo meu juiz. Therefore, before my brothers, before my sisters, Por esta razão, diante de meus irmãos, diante de minhas irmãs, I do not swear, I do not curse, I do not do these things. eu não blasfemo, eu não amaldiçoo, eu não faço estas coisas. Because I love the Lord, and the Lord knows that there's Porque eu amo o Senhor, e o Senhor sabe disto e dá testemunhos de mim. Therefore, before you, I take the parcel of His body to know that I'm not condemned with the world. Por isto, diante de vocês, eu tomo a parcela de seu corpo, para saber que eu não estou condenado com o mundo. See, there you are. Then it's a blessing. Bem, aí está você, então isto é uma bênção. And remember, E recordem, I could give many testimonies on this where I took that and explained it in a sick room. poderia dar muitos testemunhos sobre isto, onde eu tenho tomado isto e explicado em uma enfermaria, And see them healed. e vendo-os curados. Remember, Recordem, when Israel, type of this, they journeyed 40 years in the wilderness and their clothes never even wore out, and they come out without one feeble one among them with 2 million people. eles viajaram 40 anos no deserto e suas roupas nem mesmo se desgastaram. E eles saíram sem um fraco, um entre eles, com 2 milhões de pessoas como um tipo disto. Well, what will the antitype do? Bem, o que fará o antitipo? If the body of a sacrificial animal did that for them, what will the body of Jesus Christ, Emmanuel, do for us? Se o corpo de um animal fez isto por eles, o que fará por nós o corpo de Jesus Cristo, Emanuel? Let's be reverent when we come. Sejamos, pois, reverentes quando viermos. Let us be just as reverent as we know how to come. Sejamos tão reverentes quanto nós saibamos como ouvirmos.